Oh, gente da minha terra. Oh, gente da minha terra, com Ana Maria Calado. Mais uma entrevista com Lionel Brito. Lionel Brito, produtor e realizador de cinema e TV, editor e fotógrafo. Nasce em Moncorvo em maio de 1941. Tem o curso de Engenheiro Técnico Agrário. Em Lisboa, é aluno do primeiro curso de Cinema e Fotografia, Arte e Comunicação. Dedica-se ao cineclubismo. É diretor do ABC, Cineclube de Cinema, Clube Imagem, ambos de Lisboa, ao cinema, fotografia e televisão. Juntamente com os realizadores de cinema António Macedo, Luís Galvão Teles, Fonseca e Costa e Luís Filipe Costa, é fundador da cooperativa Cinecacom, onde produz e realiza documentários e filmes de fundo, bem como séries para a RTP. Evidentemente que temos muito a falar sobre este homem, um homem do cinema vindo de Trás-os-Montes. Antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito fazer esta entrevista. Eu começava por lhe perguntar, um homem do cinema que nasceu em Moncorvo, no Vale da Vilariça. As suas vivências, as suas recordações da sua terra? Moncorvo foi a minha primeira namorada. Começamos por aí. E nunca me desliguei. Ninguém se pode desligar de uma terra como Moncorvo, com o seu passado, com a sua beleza atual. A gente chega àquele largo da igreja, aquela praça, aquelas paredes, e depois tem o Vale da Vilariça, tem aquelas serras, e nós, a gente sobe ao Alto dos Estevais, que só havia lá cabras e centeio, nada se dava, e a Vilariça é o vale mais rico de Portugal, e que está a 4 km, as pessoas subiam e desciam a pé para trabalhar. Como é que foram parar àquelas montanhas? Como é que estavam ali? Será que foi no tempo da Reconquista, das guerras, das subidas e descidas entre mouros e cristãos, que eles ficaram lá em cima? Seria porque na Vilariça havia a malária? Tudo isso são interrogações, não é? Mas é assim, Lionel Brito nasceu ali e fez ali a sua instrução primária. Conte-nos um bocadinho da sua história. Os seus pais viviam lá ou já eram de lá? As suas raízes? O meu pai e a minha mãe eram de lá. Minha mãe era de uma família tradicional de pequenos agricultores da Vilariça. O meu avô tem um nome engraçado, a alcunha é o Cordoeiro. Moncorvo teve uma cordoaria real e era de Moncorvo que saíam as cordas para a Marinha Portuguesa, ou seja, para se chegar à Índia passava-se por Moncorvo. O Vale da Vilariça estava plantado de cânhamo, e a grande cordoaria era em Moncorvo, desde Foscoa, toda aquela veiga do vale era explorada em cânhamo, era obrigatório, e durante, portanto, mais de 100 anos era ali que se faziam as cordas para ir. E o meu avô, depois continuaram essas explorações, e o meu avô, deve ser um nome de família antigo, ainda se chamava o Cordoeiro, não é? E a Cordoura, que é um bairro separado da vila por 4 ruas, que há 40 anos não tinha uma única casa de habitação, era a cadeia, ou hospital, ou armazéns, palheiros ou lagares de azeite, e estava a aldeia, esse bairro estava separado, era como se fosse uma aldeia, que era uma aldeia de pequenos trabalhadores rurais e de pequenos agricultores que iam a pé para a Vilariça. O meu avô foi um deles. O outro meu avô é uma figura estranha, com 14 anos, ele e mais 2 miúdos saíram de Oliveira do Hospital, ali perto da Serra da Estrela, e foram para ali fora e pararam em Moncorvo e foram trabalhar. E o meu avô era o outro tinha jeito para o desenho e começou a desenhar as casas e tudo. Não havia arquitetos, não havia engenheiros, não havia nada. Até o fiscal da Câmara, que nós chamávamos de alcunha o Batata, era ele que desenhava. Hoje há arquitetos, felizmente há arquitetos, há engenheiros civis, há essa gente toda. E o meu avô foi um self-made man. Acabou por trabalhar nas obras, como era esperto, juntou pequenas equipas para fazer a obra já por conta dele, foi subindo até fazer estradas e faliu na estrada entre Barca d'Alva e Freixo, que apanhou a guerra 39-45 e faliu. O meu pai, portanto, nasceu na vila, o meu avô casou, como a minha avó era de uma aldeia de Moncorvo, uma aldeia que ainda hoje é uma aldeia histórica pelo barro, é o Felgar, por duas coisas, pelo barro. Na altura toda a gente ali fazia barro, era grande tradição, e
teve um presidente do Futebol Clube de Porto que mandou construir o famoso Estádio das Antas. Mas é que toda a gente, quando fala do Felgar, fala do bairro das Cantarinhas e do senhor Dr. Urgel Horta, até se levantam cheios de orgulho. E é verdade, aí era a minha avó. Portanto, família tradicional da parte da minha mãe. O meu pai já nasceu em Moncorvo. O meu pai segue os passos do meu avô, é um self-made man, faz tudo na vida, e o que faz bem feito. Ajuda o avô nas obras na construção de empreiteiro, depois entra no contrabando do wolframio, tem uma mina por conta dele, acaba por ter um alvará que serve para passar, em vez de 10 quilos com um alvará podia passar 100, porque se não encontrasse a polícia que pusesse o visto na guia, ele podia fazer isso. Acaba por ser madeireiro, terminando a sua vida como agricultor na Vilariça. Chegou a ser o maior produtor de trigo, produzia melões, produzia tudo, e foi sempre um homem, portanto, assim. Entretanto, nesse espaço de tempo nasce o Leonel Brito. É lá que faz a sua instrução primária em Moncorvo? Eu nasci em 41, a meio da guerra. Lembro-me quando era miúdo, revistas com os aviões e com os bombardeamentos, não sabia o que era, e brincava, recortava isso tudo. Estudei, fiz a primária em Moncorvo com uma professora tremenda, velha, má, que batia furiosamente nos alunos. Tinha uma palmatória, não batia a mim porque o meu pai não deixava, e avisou-a que a única pessoa que podia tocar em mim era ele, e nunca me bateu. O meu pai controlava-me à distância, como aqueles miúdos que têm aqueles papagaios que andam a correr na praia. O papagaio é que pode pensar que está livre, que anda lá no céu, não é? E anda à vontade, mas há uma guita, um fio, e o meu pai sempre me controlou à distância. Mas digamos que teve uma infância feliz. Sim, da parte de casa. Nós vivíamos, os meninos daquele tempo, vivíamos na rua. A rua era a grande escola. Nós convivíamos com os miúdos de todas as classes sociais. O filho do sapateiro, o filho do pequeno comerciante, o filho do trabalhador rural, todos era o nosso grupo, era o nosso bairro, aí nós brincávamos. E os nossos brinquedos eram muito simples, jogávamos ao botão, jogávamos à batalha, ao esconde-esconde, chegámos a ter uma equipa de futebol. E esses miúdos, nós vivíamos na rua. Eu entrava em casa a correr, pegava num bocado de pão e ia para a rua. Um bocado de pão e presunto. Um bocado de pão e presunto. Ou se houvesse malheiro ou um chouriço preto que dava para agarrar, e a gente ia para a rua e fugia. Íamos ao cinema, conseguíamos ir ao cinema, deixavam-nos entrar. Reuníamos para contar histórias. Eu era um contador de histórias na altura, chamavam-me para eu contar histórias. Reuníamos os miúdos todos. Portanto, nós vivíamos na rua. Era a rua que nos ensinava os pequenos truques. Quando havia a vindima, passava o carro de bois carregado de uvas e nós saltávamos para tirar, e a minha mãe ficava toda zangada porque eu tinha uvas em casa, tinha essas coisas em casa, mas isto sabia melhor, não é? Íamos ao rebusco da amêndoa para juntarmos dinheiro para fazer compras, não é? Para comprarmos roçados aos chocolates. Ainda não havia gelados, isso era um luxo. Ainda sou do tempo que não havia eletricidade em Moncorvo, era fornecida pela Câmara com um motor diesel, que uma vez avariou e tivemos perto de 9 meses sem luz elétrica na vila. E a gente viveu na mesma. E viveu na mesma, aceitavamente, muito bem. Aliás, eu fiz uma série que se chama Na Primeira Pessoa, com os escritores de Trás-os-Montes, e o Pires Cabral, que é da minha idade, lembra-se também que em Macense sucedeu o mesmo, e lembra-se que o pai era farmacêutico, comprou um frigorífico, e ele então, uma das coisas que tem saudades e se recorda e tem os sabores todos, é que chegava à noite, depois de conversas com os amigos, às 2, 3 horas da manhã, chegava à casa e bebia um copo de leite fresco. Eu sou desse tempo também, esse prazer de beber um copo de leite fresco às 2, 3 horas da manhã quando chegávamos a casa. Era um mundo diferente. Era um mundo que não tem nada a ver com o mundo de hoje. Eu costumo dizer um pouco a brincar, ou rigorosamente a sério, a Idade Média acabou em 1961, em Trás-os-Montes, com a guerra colonial
e com a imigração. Estilhaçou-se tudo. Estilhaçaram-se os hábitos de viver. Chegaram os imigrantes com dinheiro, deixaram de viver em casas de terra batida, em 20 metros quadrados, onde vivia ele, a mulher e 4, 5, 7 ou 8 ou 12 filhos. Isso acabou. Rebentou tudo, começaram a aparecer as casas que a classe dominante começou a gozar, que era a casa do imigrante, que era a maison. Hoje não se dão por ela. Onde é que estão as casas dos imigrantes que foram construídas há 40 anos? Elas estão no meio. E estão lá. E começou a guerra e as pessoas começaram a ir para Angola, para Moçambique. Regressavam e tinham visto outros mundos, tinham andado de barco, tinham aprendido a tomar banho e a comer com faca e garfo, que não comiam o pão com o garfo quando havia comida. Portanto, esse regresso estilhaça tudo. Mais tarde, ao 25 de Abril, acaba com outros muros, com a internet. Já falaremos disso. Não é que passamos da Idade Média para o século XXI. É verdade, concordo plenamente. Mas antes disso, portanto, acaba o seu ensino primário e vai certamente para o liceu. Para o liceu, para onde? Não, eu vou para o Colégio Campos Monteiro. Moncorvo tinha um colégio, ainda hoje se reúne, e andei lá e fiz o segundo ano. Fui fazer exame. Eu ainda sou do tempo que se fazia admissão ao liceu, quando tínhamos... Fez o exame da quarta classe? Da quarta classe, e depois íamos a Bragança fazer o exame de admissão para se podermos continuar. Depois eram mais 2 anos, o primeiro e o segundo ano, que era o primeiro ciclo, e fazia-se depois exame de admissão para o 7º ano. Para se continuar. E eu, nessa altura, ou portei mal, ou reagi mal ao diretor do Colégio Campos Monteiro, e ele foi dizer ao meu pai: olha, não aturo o miúdo. E o meu pai, que era um self-made man, o que é que ele pensou? Ele pode-se perder com o tempo, e depois há a tropa, e a tropa é complicada, vai tirar um curso médio. E fui tirar o curso de Engenharia Prático Agrícola, que era, digamos, uma garantia de futuro. Quem tirava um curso, ainda sou do tempo, quem tirava um curso tinha emprego. Hoje não é bem assim. Hoje só são os médicos. Naquele tempo era quem tirava um curso tinha emprego. E o meu pai quis-me garantir isso, e eu aos 13 anos fui de Moncorvo, encostado ao Douro, à beira do Douro, fui estudar para Coimbra, a 220 km, e não havia comboio direto, tinha que dormir no Porto. Eu, para fazer 220 km, era dia e meio. Mas digamos que foi digamos, empurrado pelo seu pai, não era isso que queria? Não era isso que queria. Tirei o curso. Revoltado? Não. Aceitei o esforço que o meu pai fez, e então fiz as contas à minha maneira. Quando acabei o curso, disse: agora vou trabalhar para juntar dinheiro para tirar o curso que quero. E foi isso que fez? E foi isso que fiz. Fui para Angola porque se ganhava mais do que cá. Nessa altura já namorava, casámos e fomos os dois à procura do primeiro emprego para Luanda. Coragem! Portanto, a sua primeira saída foi para Angola. Fui para Angola. Luanda, com uma particularidade: comprámos os bilhetes a prestações. Eram 12 contos e pagávamos um conto de reis por mês. E um amigo meu foi fiador. Mas uma grande diferença, sair de Moncorvo para ir para a África foi uma grande coragem. E já agora nós tentámos daqui arranjar emprego lá, e a Odete tinha o curso, é formada em Germânicas, e o Liceu de Luanda chamou-a. Ela foi primeiro do que eu, porque eu ainda estava a tratar dos papéis e a arranjar dinheiro para poder negociar com a TAP o bilhete de prestações. Fui a seguir, depois empreguei-me lá. Tivemos lá, portanto, em 67 a 71, e em 71 regressámos para eu tirar o curso. Abri uma escola de... O curso de fotografia e cinema. Onde conheci o Luís Filipe Costa, onde conheci o Luís Galvão Teles, onde conheci Sá Caetano, e aí comecei a fazer fotografias para o jornal República, comecei a fazer ganchos. O que eu queria era trabalhar, entrar de qualquer maneira. Foi assim que fui parar a Tóbias, e estava o Manuel de Oliveira a fazer a Penilda ou a Virgem Mãe, e eu queria trabalhar, e então fui para lá como voluntário.
Mas antes disso, antes de falarmos do Manuel Oliveira, queria te perguntar, o cinema sempre esteve no seu sangue? Sempre. Sempre, desde pequenino, por exemplo, em criança, quando ainda estava em Moncorvo, sempre disse, um dia vou ser realizador de cinema. Sempre liguei à imagem, sempre sonhei com a fotografia, eu via os filmes todos, devorava os filmes todos, como lia livros, mas nunca pensei em escrever, pensei sempre em realizar e produzir, que digamos, o que me ficou no sangue do meu pai e do meu avô, que eram pequenos empresários, estavam sempre a fazer coisas, saltavam de uma coisa para... E isso sucedeu-me na vida, editei livros, editei discos, a coleção de discos do Fado de Coimbra é minha. Do José Afonso, que já iremos falar disso, por conhecer o José Afonso, acho que é um marco muito importante. Eu gostaria imenso de ter conhecido, quem me dera ter dado um abraço a esse homem, que é um homem que eu tanto admiro. Portanto, foi uma grande experiência que teve, com certeza. E editar uma coleção com os grandes cantores, os grandes compositores do Fado de Coimbra. Nós tínhamos feito uma série para a televisão, O Tempo de Coimbra, e filmar o som do cinema não é o som para o disco, não tem a qualidade para disco, e eu negociei com eles e eles fizeram isso tudo e vinham aos fins de semana, porque um era vice-reitor da universidade, o outro era deputado ad constituinte, o outro era juiz desembargador, havia vários cargos, e essa gente reuniu-se toda para fazermos a coleção dos 80 anos de Fado de Coimbra, ou seja, o século XX até aos anos 80, saem 6 discos e um livro. A Valentim de Carvalho, quando apareceu no mercado esse livro, essa coleção, ficou impressionada e quis saber quem era a nova casa de discos, e depois quando descobriu e me telefonou, não, sou eu e só fiz isto, não faço mais nada. E depois ainda editei mais 2 discos de Fado de Coimbra. Correu muito bem, vendemos, ganhámos até dinheiro e depois entregámos à própria Valentim de Carvalho, porque negociámos com eles e eu vendi à Valentim de Carvalho os masters. Reeditaram agora em CD, reeditaram O Tempo de Coimbra em CD com sucesso, está na FNAC à venda e tudo. Essa é a minha parte de empresário, de pequeno empresário. Editei livros e metia-me em pequenas coisas sempre que possível, além de... Como transmontano desenrascado, não é? Sempre a tentar sobreviver, porque se hoje é difícil fazer cinema, pelo menos toda a gente e todos os realizadores queixam-se, nomeadamente o grande Manuel de Oliveira, que era um homem crítico que não apoiava em arte, e eu imagino, no início, quando começou a fazer cinema, foi preciso ter coragem, porque para fazer cinema e para ser realizador é preciso ter algum dinheiro. Como é que fazia-se agora num apoio naquele tempo? Como é que era? Era muito complicado, e nós começámos a seguir ao 25 de Abril, formaram a Sine Qua Non, realizadores consagrados, e lembraram-se de mim para trabalhar na produção, porque eu era desenrascado, eu trabalhava muito e dava-me bem com eles e tinham-se entendido comigo. Eu vou para trabalhar, e então eles lembram-se muito bem de tomar quase de assalto a televisão. Criam-se 4 cooperativas, uma já existia anterior ao 25 de Abril, que era o Centro Português de Cinema, cria-se a Arca Filmes e a Cineequipa e a grande Sine Qua Non. Nós começámos a fazer documentários e entrevistas para a televisão. Pela primeira vez havia produtores externos que trabalhavam para a televisão. Note que a televisão estava de tal maneira bloqueada pela censura que quando foi o 25 de Abril as equipas da televisão vieram cá para fora filmar, deslumbrados com o que tinha acontecido, e esqueceram-se do som. Ninguém trouxe o gravador de som, porque a censura é que ditava os textos e eles tinham que os ler de acordo com as imagens, eles compunham-nos e arranjavam. Portanto, aquilo era de tal maneira que eles até nenhuma equipa que veio para a rua, tanto quando depois se aproveitaram essas imagens, foi com o som do Rádio Clube Português. Portanto, está a ver, essa era a televisão que existia na altura, e nós viemos arejar a televisão, viemos a fazer programas. Sine Qua Non foi uma grande produtora, eu estive lá 4 anos, em 78 quis ter a minha própria produtora, e em 85 era o maior, antes das telenovelas, era o maior produtor da RTP. Fui eu que produzia o Manuel Alegre, a Natália Correia, eram os programas culturais que passavam por mim. O 4º centenário de Camões mandaram para Marrocos a filmar. Pronto,
todas essas coisas. Grandes documentários que Depois passaram. Fui diretor de produção de longas-metragens, As Horas de Maria do Macedo, A Confederação do Luís Galvão Teles, com músicas do Sérgio Godinho, do Zé Mário Branco e do Zé Mário Branco, As Horas de Maria do Macedo, mas eu gostava mais era de documentários, sempre tive, e portanto eu fiz A Gente do Norte, é um filme sobre a minha terra, com textos do Rogério Rodrigues, que é de Moncorvo também. Fiz A Encomendação das Almas, fiz A Colonia e Vilões, que é um filme sobre a Madeira e sobre a vida desde a descoberta em 1420 dos senhores, dos capitães da terra que dominaram, que se manteve até ao 25 de Abril. O servo da gleba que foi daqui em 1430 para lá ainda tinha as mesmas leis em 1974. O contrato de colonia só existia na Madeira. E eu fiz um filme sobre isso, que durante 40 anos esteve proibido pelo João Jardim, mas passava lá clandestino, que era muito divertido, e teve lá prémios e tudo. Isto tudo porque se fixou em Lisboa. Claro. E aqui esteve quantos anos? Tive 40, mas eu fixei-me em Lisboa por uma razão muito simples, só havia cinema em Lisboa. Hoje, com o mundo digital, com o computador, nós temos um programa de editar e temos o vídeo e podemos editar debaixo de um sombreiro no Alentejo ou debaixo de um castanheiro em Trás-os-Montes. Naquela altura nem o Porto tinha moviolas. As moviolas estavam cá. O Manuel do Oliveira tinha que apanhar o comboio e vinha para cá fazer o seu filme. Era assim. Era Lisboa, era a capital do Império, era a capital de tudo. Assumia, não havia... E sempre gostou de viver aqui? Era o meu mundo. É aqui que eu criei os meus amigos, as minhas raízes, as minhas coisas. A Odete tinha estudado cá na universidade, também era um caso raro, vir de Trás-os-Montes para a Universidade de Lisboa. Os de Lisboa e os de Moncorvo formavam-se no Porto ou em Coimbra, porque os anteriores os nossos antepassados iam para Salamanca, que era ali perto. A gente esquece disso. Nós estamos perto de Espanha, não é? Estamos muito perto de Espanha. E nós temos muita gente em Moncorvo formada em Salamanca. Sempre teve o pensamento, mesmo aqui em Lisboa, sempre teve aquele pensamento de filmar coisas em Trás-os-Montes, nunca se esquecer da sua terra. Não se pode esquecer da primeira namorada, a gente não se esquece. Eu sempre que podia ir a Moncorvo, nós fizemos, por exemplo, as velhas profissões, fizemos algumas aqui, mas fomos filmar o último oleiro, o moleiro, o lagar de cera dos judeus em Felgueiras, não é? A encomendação das almas em Freixo de Espada à Cinta e nas aldeias de Moncorvo, sempre que podíamos íamos. Eu fizemos em 75 o primeiro comício político no Falgar, não é? Eles nunca tinham reunido, então estavam a discutir política, não sabiam o que é que ia suceder. Eu fiz um inquérito de rua e as pessoas diziam, parece que vão tirar aos ricos para dar aos pobres, e não sei o que, ninguém sabia bem o que se estava a passar. Chegavam os estudantes das comissões de dinamização, os alunos de medicina, outros que queriam dar os cursos de alfabetização, e aquela gente, era uma surpresa numa aldeia onde não havia nada, não é? Eu que estava isolada do mundo, o meu corpo estava isolado. Eu quando fui estudar demorava 2 dias para chegar a Coimbra, que hoje demora 2 horas pela autoestrada. É assim, não posso lhe deixar de fazer esta pergunta. Lionel Brito é um nome que é extremamente conhecido aqui em Lisboa, toda a gente do mundo do cinema conhece, mas em Trás-os-Montes pouco conhecido. Porquê? Que é uma pena que o currículo que tem, e que eu tenho aqui à minha frente, que tem 13 páginas só, isto que está aqui tudo é tudo verdadeiro, os filmes desde o Leão da Estrela, que já iremos falar, e do Costa do Castelo, que esteve lá, filmes tão importantes. Posso lhe dizer ao contrário. O que se passa em Moncorvo em Trás-os-Montes, em 74, 78, por esse período houve muitos ciclos de cinema português, e a gente ia lá, não é? E às filas e isso tudo. Depois houve este período neutro. E agora, com o mundo digital, por exemplo, a Academia de Letras convidou-me para eu fazer uma série em Trás-os-Montes, que era impensável antigamente, que é os escritores
na primeira pessoa, e é um filme contra o realizador ali quase que não existe, porque é um depoimento dele a falar desde a meninice, nem fala do seu mundo cultural, fala da sua infância, da sua escola, do seu mundo todo que o rodeou. Essa série foi para a Academia de Letras. Teresa Martins Marques pediu-me, e eu foi com um entusiasmo muito grande que aceitei, não é? Gravar, digamos, quase como um testamento do Amadeu Ferreira, em que ele e os pais estão 31 horas com imagem e som, falam do seu mundo, da sua cultura, das suas visões. Eu dizia-lhe: Amadeu, agora vais falar do seminário, dizes-me a que horas entravas, a que horas saías, a como... Mas isso são para pessoas muito restritas, não é? Sim, mas a gente vai devagar. Entretanto, criei um blog. Isso é que é importante, que é para conhecerem a sua obra. Eu criei um blog eu criei um blog por uma razão muito simples. A história do blog é engraçada. Moncorvo fez-me uma espécie de homenagem, passou os meus filmes. Eu tinha feito em 74 com o Fernando Assis Pacheco, um grande escritor dos primeiros 50 anos do outro século. O Fernando Assis Pacheco é uma pessoa importante no mundo da literatura, era jornalista do Diário de Lisboa e da República, e na altura estava na República, e foi comigo quando eu tirei o curso em Entusiasmeio, e fomos a Moncorvo fazer uma reportagem, os textos dele com fotografias minhas, e eu fui o guia, porque ele nunca tinha ido a Moncorvo, nem conhecia. E uma vantagem foi lá que conheceu o Rogério Rodrigues e que o entusiasmou a vir para jornalista para o Diário de Lisboa, e ele assim fez toda a sua vida. E portanto nós fomos lá fazer, e a Câmara editou em livro as reportagens que tinham saído no República, e eu achava que devia agradecer. Eu não se diz obrigado ao Sr. Presidente, que ele está lá é para fazer aquilo, e se não faz, as pessoas deviam reparar de 4 em 4 anos e pôr outro. Não fez mais que o seu dever, e eu não sei agradecer, sei agradecer à minha maneira, combinei com a minha mulher, e como é, Moncorvo tratou-me tão bem. Normalmente as terras são madrastas. Olha, nós já estamos reformados, vamos para a Torre do Tombo, para a Biblioteca Nacional, vamos a Simancas, onde está o arquivo dos Filipes, vamos às bibliotecas do Porto, e à procura o que é que há de Moncorvo que Moncorvo não tem. E encontrei 6.000 e tal documentos que entreguei à minha terra. E esse blog? Então, a certa altura eu disse, mas ninguém vai saber que estão ali. Eu encontrei inclusivamente os recibos de pagamento nas invasões francesas ao soldadinho, com base em Moncorvo, não é? O quartel estava em Moncorvo e pagava às pessoas o não é? O ordenado. Isso custou muito a fazer, muitas horas. Centenas, e fomos, por exemplo, a Simancas, a Valladolid, à procura dos arquivos dos Filipes, o que é que havia de Moncorvo, e encontramos documentos valiosíssimos para a história de Moncorvo. Isso tudo está agora no seu blog? Não, está tudo na Câmara Municipal? Está tudo num arquivo. Tem um fundo que chama-se mesmo Fundo Leonel Brito. Escritores como o Visconde de Vila Maior, que não havia lá os livros, nós conseguimos tirar cópias. Encontrei livros em Salamanca. Nós temos um grande escritor em Moncorvo que ninguém conhece, que é o Francisco Botelho de Moraes e Vasconcelos, que é do século XVII e XVIII. Ninguém o conhece porque ele escreve em castelhano, formado em Salamanca. É uma figura da cultura espanhola, está nas antologias espanholas. Salamanca tem uma praça com o nome dele, e em Moncorvo nem uma canelha. E eu meti-me no carro e fui a Salamanca tirar a fotografia à praça. De propósito. De propósito. E aproveitei para comer umas tapas, porque adoro Salamanca. Portanto, este blog que criou, que é uma forma de conhecer o Leonel Brito e o seu trabalho, como penso eu. Eu disse ao Teto, eu vou fazer um blog e vou colocar aí uns 30 ou 40 posts, e ponho pequenas coisas destas que encontramos. Por exemplo, quando o Visconde de Vila Maior diz, podemos lhe chamar então Douro Superior, é assim que Douro Superior é um homem de Moncorvo que lhe dá um nome. E depois, se quiser mais, vá ao Centro de Memória de Moncorvo, que estão lá os documentos. A ideia era, quase como um anúncio,
espavitar as pessoas a dizer há este escritor português. Os livros todos em espanhol eu recuperei, estão todos na biblioteca, não havia nenhum, agora estão todos no centro de memória. Sucedeu uma coisa engraçada, as pessoas começaram-me a mandar coisas. Olha, uma fotografia do meu avô, mandaram-me letras de bancárias do século XIX, faturas da compra de um fato de macaco para o homem ir a podar as vinhas, começaram-me a mandar fotografias antigas, começaram-me a mandar cartas postais para eu publicar. Isso é um arquivo valiosíssimo, não é? E neste momento tem 5.600 documentos lá. Eu posso lhe contar uma coisa que é muito interessante. Um dia o Centro de Estudos da Universidade do Porto comunicou aos seus investigadores a dizer para irem a um blog com o nome engraçado, chama-se Lelo de Moncorvo, Farrapos de Memória, passem por lá porque há lá coisas importantes. E os arqueólogos começaram a mandar documentos, comecei a publicar inéditos em PDF e assim fomos até hoje. Neste momento o blog tem 5.600 posts. Depois apareceu o Facebook, que ainda não existia. O blog tem 4 anos, vai fazer agora 5. Coloquei também uma página no Face dele e tenho que pedir para ser amigos, e tem 4.400 e tal, quase 4.500 amigos. Eu sou uma delas, com muito orgulho. Não, e eu a certa altura, por exemplo, publico pessoas que no Brasil andam à procura dos seus farrapos de memória, da sua memória, dos seus antepassados, não é? E me mandam, porque é uma senhora que vive no Brasil e que se chama Adelaide Moncorvo, e então veio-se a descobrir por ali fora, não é? Que a mãe, quando foi para lá, puseram-lhe o nome, Maria Moncorvo, que és de Moncorvo, como na tropa que eram alcunhas, não é? E essas pessoas que foram célebres e são célebres no Brasil, no Canadá e não sei quantos, aparecem depois no blog. Por sua vez, o blog é espalhado por toda a parte. Nós, de vez em quando, olhamos para o blog e vamos ao mapa de onde é que estão os IPs das pessoas que o ligam, e encontramos desde a Rússia, a Angola, até me dizia um senhor, olha, este é o meu filho, que foi para lá agora fazer um trabalho. Portanto, quem quiser farrapos de memória, é por favor de irem ao blog, que eu acho que vai ser interessante verem. Agora, continuamos no cinema. Ser e estar presente na realização do Leão da Estrela, da Costa do Castelo, todos estes filmes que já são muito antigos, mas que eu vejo e revejo, e já os vi para aí 10 vezes, e 15 e 30, e tenho sempre vontade de os ver, foi muito bom. Trabalhar com eu posso contar, eu não estive nos filmes, eu estive com o realizador dos filmes. O Artur Duarte merecia ser homenageado, era um homem importante na história do cinema, que foram marginalizados. A chamada comédia, que era muito popular, a primeira elite de cinema marginalizou-os, que vem do cinema francês. Mas conheceu o Vasco Santana? Não, eu conheci o Artur Duarte muito bem. E então resolvi fazer um filme sobre ele e sobre o diretor da Cinemateca. Portanto, eram as memórias do cinema e eram essas figuras. E eu lembro-me, por exemplo, havia pessoas que ainda estavam vivas que depois fomos entrevistar para esse filme, que já estavam reformadas, já estavam fora e tudo. Portanto, eu trabalhei nisso. E também trabalhei quando a Sine Qua Non teve um papel muito importante nas novas leis de cinema, e reuníamos nos estúdios da Tobis com todas as pessoas do mundo de cinema, à exceção de um que estava connosco, que era o Manuel de Oliveira, que nós chamávamos em 74 o velho. Quer dizer que é muito curioso hoje, não é? Eu que já tenho hoje 73 anos, lembro-me muito bem nas reuniões, dizemos: António Pedro Vasconcelos, tens que ligar ao velho que ele está connosco, tem que assinar este abaixo assinado para o secretário de Estado e não sei o quê. E eu, os primeiros passos que dei no cinema, cheguei à Tobis e estavam a filmar a Benilda ou a Virgem Mãe, e eu fui falar com o Henrique Espírito Santo, que era o produtor de quase todos os filmes, e disse: Henrique, tens para arranjar trabalho. E diz ele: olha, vai para ali ajudar o Manuel de Oliveira, que andam para lá aflitos no estúdio. O primeiro trabalho que eu fiz foi muito engraçado. Meteram-me um tubo grande na mão, que eu não sabia o que era, depois é que me explicaram, e havia um motor que estava lá fora, e aquele tubo, a única coisa que fazia era vento.
para que era o vento. Depois estava um desgraçado com uns sacos de folhas por cima, nos degraus acima de mim, que atirava as folhas para aquele jato de vento. E então as folhas todas iam bater num cenário de uma janela quando aparecia a Abril e aquela gente toda. Portanto, digamos que não podemos dizer que era amigo íntimo do Manuel de Oliveira, não. Mas pronto, esteve muitas vezes ao lado dele. Sim, e muitas reuniões e muito trabalho, nós encontrávamos, ele foi sempre muito atencioso com esta gente nova, ele tinha uma ligação muito forte com alguns de nós, nomeadamente o António Pedro Vasconcelos e o António Macedo e o Luís Galvão Teles, e então quando ele vinha cá abaixo encontrávamos-nos, e sempre que nós necessitávamos ou ele precisava de pessoas, a Cineconon apoiou, mas mais o Centro Português de Cinema, porque é a cooperativa pioneira, é feita antes do 25 de Abril com os dinheiros da Gulbenkian, é quando a Gulbenkian assume que é o Ministério da Cultura em Portugal no período marcelista, é a Gulbenkian. Ou seja, o diretor da Gulbenkian é o Ministro da Cultura, e muito bem, e criaram o Centro Português de Cinema, onde esteve também o Manuel de Oliveira, portanto foi sempre fiel ao Centro Português de Cinema. Nós, a Cineconon era a mais dinâmica, e sempre que ele precisava de pessoas e de gente, nós deitávamos e ajudávamos e colaborávamos. Não sei se vai chegar à idade do Manuel de Oliveira, mas eu sei que continua a trabalhar, a fazer os seus documentários. Sim, acabei de fazer um filme sobre o grande escritor Ernesto Rodrigues, transmontano. Fiz um filme sobre a obra dele, com ele e com todas as pessoas que na infância lidaram com ele. Há um grupo em Bragança muito curioso, que é o grupo que deu um vice-presidente da Gulbenkian, procurador da República para o Alentejo, outros escritores, que foi diretor do arquivo de Bragança e agora está no Museu Abade Bassal, uma série de gente de primeira apanha, de uma grande colheita, e o Ernesto era a grande figura na altura. Quando fez 40 anos da sua obra literária, eu achei que devia fazer um documentário à moda antiga, com os requisitos todos, não é? Fomos a Braga filmar o Frade, que tinha editado o primeiro livro do Ernesto, e o Ernesto era um miúdo de 16 anos, ia fazer 17. Ainda lá estava? O Frade ainda lá estava. E recebeu-me muito bem, e ele disse logo que na altura achava que, diz uma frase muito engraçada, que é contada também há um conto, digamos assim, que não está escrito em livro, mas está, depois passou no blog e no meu blog, e passou na página Marques, que o Ernesto foi visitá-lo e a Teresa foram-no visitar em 2006. O Ernesto jogava que ele era muito velho na altura, porque ele tinha 17 anos, e o homem, quando o Ernesto falou com ele, tinha 33, não é? Não era assim tanta diferença. Que ele ainda, e foram visitá-lo, e ele disse sempre, e depois eu soube disso, telefonei, ele ainda lá estava e recebeu-me, e filmei-me, e ele disse, eu sempre recebia para aqui uns livros, ele tinha uma editora. As editoras estavam muito ligadas à igreja, a igreja tinha muitas editoras e jornais, e aquela era uma grande editora em Braga. E ele disse, recebia aqui muitos livros muitos textos que serviam para embrulhar mercearia. E achei muito estranho, até lhe disse, olha lá rapaz, estes textos são mesmo teus, não é? Ele não acreditava que ele tivesse aquele talento. E depois, quando se convenceu, disse, ele vai longe, e foi professor universitário, com muitos livros, prémios. Portanto, hoje a sua vida, portanto, dedica-se a fazer alguns documentários que ficarão para sempre, de algumas figuras. Sim, e a evolução tecnológica obriga a repensar tudo, não é? Hoje já não se escrevem cartas, mandam-se mails, toda a gente... Hoje até os livros se podem ler através... Sim, e as pessoas têm, até se diz hoje que Deus dá PDFs a quem não tem acrobados, de maneira que... Isto é verdade. O que é que sucedeu? Em 2012, portanto há 3 anos, a Alexandra Cerveira Pinto, arqueóloga, foi diretora do Museu
do Coa, pediu-me para eu fazer as memórias orais da região do Coa. Então chegámos ao entendimento do que é que era feito e andei pela região do Coa a gravar depoimentos de pessoas com mais de 70 anos que me contavam histórias de vida. E assim gravei 45 horas editadas. Temos 45 horas editadas de histórias de vidas de toda aquela gente. Está lá a história da imigração, o racionamento da Guerra Civil Espanhola e da Guerra de 39-45, a grande crise a seguir à guerra, a guerra colonial, os problemas de imigração ali aparecem nos depoimentos dessa gente toda. Mais tarde a Alfândega também quis, que soube, e a Câmara da Alfândega não pertence à região do Coa. Fiz a região do Coa, fiz a Alfândega também, as memórias. Depois, mais tarde, por ligações de amigos que ligam amigos e falam, e sabe-se, o Ecomuseu do Barroso pediu-me, o Ecomuseu em Salto, que é uma freguesia importante do concelho de Montalegre, para fazer as memórias das minas da Borralha, e acabei-as agora. São 41 depoimentos com 35 horas editadas com histórias de vida, não é? Que as pessoas falam de um mundo que já não existe e que temos dificuldade em compreender. A importância disso é que, se está escrito por um escritor, podemos pensar que é ficção ou da imaginação dele ou qualquer coisa. Se está filmado, é para sempre. É a própria pessoa a contar, não é? Quando uma senhora me diz que está a trabalhar e sente que vai ter o bebê e que pega na agulha, na linha, na tesoura e vai para o quarto e faz tudo sozinha, tem o bebê. Por isso há aquela frase que se diz: uma imagem vale por 1000 palavras, não é? Estamos quase a terminar. Claro que haveria não sei quanto mais, poderíamos estar aqui 3 horas a falar consigo e eu estava aqui sem problemas nenhuns. Eu sei que estes anos todos em Lisboa e agora voltou para a sua terra. Vive novamente em Moncorvo. Não vivo em Moncorvo. É uma relação muito engraçada. Eu vou a Moncorvo todos os meses. No dia 16 passa um filme meu para o agrupamento escolar e pediram-me para eu ir falar lá aos... Mas agora não vive em Lisboa? Não vivo em Lisboa. Nós, quando estávamos cansados de viver em Lisboa e para repousar, fomos viver para o Alentejo. E fomos para um Alentejo diferente. Estamos muito perto de Badajoz, ou seja, estávamos muito perto da Europa, não é? A Europa começava ali a 8 km. E isso é muito bom. Por exemplo, eu não vivo em Moncorvo, não há serviços de saúde. Eu tenho 73 anos. Não posso fazer como amigos meus que vão de Moncorvo a Mirandela, de Mirandela mandam-no a Bragança, de Bragança vai a Vila Real e vai parar ao Porto. Anda uma semana de excursão, não é? Portanto, só por isso é que não voltou à sua terra e não se fixou lá? Não me fixei, mas vou sempre à minha terra. Todos os meses vou a Moncorvo, fico lá 4, 5, 6, 8 dias, depois volto para baixo. Depois vou para cima outra vez carregar as baterias, não é? Eu agora vou para lá, porque acabei agora de fazer um filme sobre Moncorvo, muito diferente. É um filme que fiz eu e o Rogério Rodrigues, é uma espécie de currículo de Moncorvo. Quem quiser saber o Moncorvo, vê naquele filme. Está as paisagens, os grandes escritores, os grandes investigadores, os ilustres da terra, as tradições, os monumentos, as pedras soltas, está lá tudo. É um filme sobre isso. Vai ser agora apresentado lá. Portanto, fiz isso. E quem o quiser ver-se? A câmara, nós vamos pô-lo depois na internet, que agora é esse fascínio. Eu criei comecei a pôr os meus filmes na internet. Eu lembro-me da gente tornar até um filme por capítulos, como qualquer livro, e estava a mostrá-lo e um rapaz novo que vem dos jogos vem da PlayStation e vem destes mundos já digitais, já não sabe pensar de outra maneira, disse-me logo: Sr. Brito, pode youtubar o... Então eu youtubo, então diz lá como é que se youtuba, não é? E então sentámos e dividimos-lo por capítulos e colocámos-lo. E há, por exemplo, dedicado aos retornados, que são 3 minutos, tem 4.000 visitas. Já foi visto o filminho por 4.000, outro foram 3.000, de repente tem mais de 100.000 visitas.
que A internet tem esse fascínio hoje em dia, não é? Chega a qualquer lado. e há coisas que me surpreendem, que de repente há um indivíduo de Nova Iorque, um moncorvense de Nova Iorque, como eu lá em Moncorvo, o blog é do Lelo de Moncorvo, que eu era miúdo, chamavam-me Lelo, então era o Lelo de Moncorvo. Mandou-me o meu filme de Nova Iorque para eu pôr no blog, porque ele não identificou o Lionel Brito com o Lelo de Moncorvo. E a gente fica todo satisfeito de saber que já neste mundo todo é tudo muito perto. De repente eu lembro-me de colocar uma imagem de Moncorvo e aparece-me uma senhora que me diz assim: eu tenho 53 anos, sou formado em Sociologia, nasci no Brasil e a minha mãe é de Moncorvo. Fui a Moncorvo com 2 anos de idade. Na fotografia, era uma fotografia de uma equipa de futebol de 1937, aparece um senhor com este nome. Eu quero saber se o primeiro nome é António ou é Paulo, porque é meu tio-avô ou meu avô que eu não conheço. E assim se descobre este fascínio que de repente começa. E eu escrevi-lhe, e depois a mãe queria saber se ainda havia escola. As escolas primárias nem casas de banho tinham, as miúdas vinham para a rua fazer o xixi, um canto da rua atrás do adro da igreja, não sei o quê. Hoje não, é uma praça lindíssima. E então fui em Moncorvo, pedi ao padre, subi à torre de Moncorvo, ao alto da torre, tirar uma fotografia da praça só para ela ver lá no Brasil como é as transformações que tinha tido a terra e aquilo que ela perguntava. Isso é fascinante e é uma coisa que as terras estão a perder, não se apercebem que o imigrante que está em França, na Alemanha e mais os filhos dos imigrantes, essa geração já licenciada, já doutorada, que quer saber as origens dos pais, que os pais eram pobres, foram para lá com uma mão à frente e outra atrás, não é como hoje que vão com diploma e são respeitados. Antigamente viviam em casas de zinco, de chapas de zinco, cheias de lama e passaram fome e iam a pé. Eu tenho depoimentos de pessoas que demoraram 22 dias a chegar de Trás-os-Montes a Paris, demoraram 22 dias com a mesma camisa. Dias muito duros, noites muito duras. Muito violentas, que hoje nós não temos padrão para identificar. A gente tem que comparar uma coisa com outra e hoje não temos padrões, porque hoje há o subsídio de desemprego, há isto, há aquilo, há aquilo outro. Entrevistei há pouco um transmontano que me dizia, dessa conversa, não vou dizer quem é, porque as pessoas vão ter a oportunidade de ouvir, que dizia que uma sardinha era para 3, que passou fome, que andou descalço e para fazer o exame da 4ª classe teve que pedir uns toques emprestados a uma tia que ia com um calçado de mulher porque não tinha calçado. E hoje, evidentemente, um homem de sucesso, um transmontano de muito sucesso. Grandes figuras que aos 5 anos, 6, o Bento da Cruz, médico, aos 6 anos guardava vacas, ia trabalhar, não é? E eu tenho, por exemplo, o pai do Amadeu Ferreira, em 1946, achou que havia emprego para pedreiros em França porque tinha acabado a guerra e devia haver casas destruídas e tinha que ser reconstruída. E vai a pé para a França à procura de emprego. E eu lembro-me, impressionou-me tanto ele dizer isso. E este sentido do humor de uma pessoa que vai à procura do pão para dar de comer aos filhos, e eu pergunto, como é que era a França em 46, depois da guerra? E diz ele, chamuscada. É assim, claro que havia muita coisa a dizer, mas temos de terminar, mas eu só quero que um homem do cinema, um homem que continua a trabalhar, não sei se vai chegar aos 66, mas eu espero que sim, que ultrapasse e que deixe cá realmente muitas imagens, vai deixar com certeza. Quem quiser vá ao seu blog, quem quiser contactá-lo também pode contactá-lo através da sua página de Facebook, tornem-se seus amigos, é esse o conselho que eu dou a todos os ouvintes transmontanos que nos estão a ouvir, mas queria que deixasse aqui uma mensagem a todos os transmontanos que muitas vezes perdem a esperança e que imigram, mas que imigram com o tal canudo, que hoje já não imigram descalços, nem com as camisas durante 22 dias, mas que ainda vale a pena viver em Trás-os-Montes, vale a pena lutar, vale a pena gostarmos da nossa terra. É simples, é fazer um teste, é passar uma semana em qualquer vila de Trás-os-Montes ou em qualquer cidade e ver as condições de vida que essa cidade hoje oferece, não é? Moncorvo tem 3.000 habitantes e tem uma piscina coberta. Se Lisboa, pelo mesmo número de habitantes, tivesse ter piscinas na Avenida de Roma, havia para aí umas 10 e não tem nenhuma, não é? A gente vai à biblioteca, da biblioteca à escola, da escola
a 4 museus a pé. Em Lisboa É impensável. é impensável. E há um mundo de oportunidades. E as pessoas ainda pensam que Trás-os-Montes ainda são os contos do Torga. E isso são contos dos anos 40 e dos anos 50. Era no tempo da Idade Média. Isso acabou. Hoje estar numa aldeia ou numa vila, principalmente numa vila de Trás-os-Montes ou na cidade de Vila Real, tem as mesmas condições, desde a pastelaria e tudo, desde a pastelaria ao museu, as condições todas, e as pessoas não se apercebem, porque às vezes só vão lá, passam lá no verão, ou passam numa altura, vão lá só com a ideia de comer. Têm que ficar, não é? Ir uma hora, ver o Douro, olham para o Douro, ficam fascinados com a beleza do Douro. Não, estar ali, sentir o Douro, sentir porque é que o homem, não é, lutou contra a natureza e fez aqueles socalcos que hoje são património da humanidade. Se não estavam lá umas rochas que ninguém as via. E isso é que é importante. As pessoas têm que saber ver, têm que saber sentir e têm que se lembrar que os pais passaram as passas, não do Algarve, mas as passas aqui, Trás-os-Montes, nos anos 30 e 40, a fome era muita. As pessoas dividiam as sardinhas, dormiam-se 6, 7 e 8 em cada quarto, no mesmo quarto. As casas não tinham água corrente, não tinham luz elétrica. Hoje há tudo como nesta cidade. Há casas de turismo rural, há coisas de luxo como há aqui. E mais, não há fome, nem a droga, nem o desemprego que se encontra aqui. Lisboa já é a terra de mui e desvairada de gentes, já dizia o grande historiador. Portanto, é assim, têm que saber ir, e não é ir a correr. Por favor, vão e andem ali do dia a dia, passem, vão ver o museu e ficam deslumbrados. Entram num café, num restaurante, um dos melhores restaurantes de Portugal, dito pelos lisboetas, está em Bragança. E não só, tanta coisa bonita que há no nosso Trás-os-Montes, não é? Exato. Se alguém quiser parar a respiração, é realmente ver o Vale da Vilariça, que eu estive lá há pouco tempo e fiquei ali uma hora, em silêncio. Não é por acaso que um senhor chamado Belmiro de Azevedo compra um morro que ninguém queria e hoje são 50 hectares de kiwis e pessegueiros. Não é? Isto é o Vale da Vilariça que vai ser transformado. Por exemplo, Moncorvo tem 9 adegas com 9 enólogos com cursos superiores. Já não é o vinho como se fazia há 50 anos. Daqui a nada estamos na época dos romanos. No tempo dos meus pais e do pai do Amadeu Ferreira, do pai de Ernesto Rodrigues, desta gente toda, ainda era com a foice que se cortava o centeio e tudo se fazia como vinha nos livros do Virgílio. Não é? E 2000 anos depois as histórias eram contadas da mesma maneira e agora revolucionou-se tudo de tal maneira que só indo lá e sentindo, não vá como turista, vá para ficar. É o conselho do Lionel Brito. É assim, mesmo quem não queira ir a Trás-os-Montes, Lionel Brito, vários documentários sobre a nossa terra. Vejam primeiro os documentários se não acreditarem naquilo que realmente Trás-os-Montes é. Lionel Brito, muito obrigado por me ter recebido e até um dia destes, até ao seu próximo filme. Tá bom? Muito obrigado. Eu é que agradeço, porque é importante, não é falar do Lionel Brito, é importante divulgarmos e conhecermos uns aos outros. Agora, pela internet, as rádios podem ser ouvidas em qualquer sítio. Uma pequena rádio local pode ser ouvida em Macau, na África do Sul, no imigrante. É o que acontece com as nossas. E a gente esquece disso, porque antigamente ninguém as ouvia. Portanto, ter sempre em atenção que estamos em toda a parte do mundo. É assim, foi mais um programa. Até à próxima semana.